Porque o lixo é um problema. Um dos maiores problemas relacionado ao lixo está na maneira a qual nós brasileiros vivemos. Primeiro, estamos habituados a seguir um modelo de que só estamos felizes, só estamos bem, satisfeitos, se estivermos consumindo. Seja o consumo da marca de um biscoito, seja o consumo de uma roupa, às vezes desnecessário, o consumo de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, enfim. A questão do lixo está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento que vivemos, vinculados pela mídia, que todos os dias, massivamente, impulsionam o brasileiro a consumir. Afinal de contas, nós somos um país capitalista. Então o governo ele não vai mandar parar as propagandas de forma alguma. Mas isso tem gerado um problema e tem trazido um sério transtorno para a sociedade, de forma que as doenças aumentam. Existem cidades que não há coleta de lixo diariamente. Existem cidades em que as prefeituras, o Estado principalmente, não tem condição de retirar as milhares e milhares de toneladas de lixos produzidas diariamente. Mas isso é uma atitude, é uma situação que todo brasileiro, em particular consigo mesmo, deve ter a consciência de produzir menos. Não é porque o outro não faz que eu não vou fazer. E é porque o outro faz é que eu devo fazer também? Não. As coisas não funcionam dessa forma. Temos de nos conscientizar a respeito da nossa participação ativa na sociedade, conscientizando, começando pela nossa casa. O lixo é um sério problema. Ele está relacionado à maneira a qual nós brasileiros fomos educados. Muitas vezes adquirimos coisas que não são necessárias e tudo que consumimos produzem impactos. Lembre-se disso. Há aproximadamente 40 anos atrás, as notícias vão dizer que a quantidade de lixo gerada era muito menor, muito inferior ao que vemos hoje. O aumento da globalização, o aumento do número de pessoas tem gerado novas tecnologias, novos segmentos e tudo isso gerado também consigo o consumo, porque estamos sendo bombardeados todos os dias pela mídia dizendo que temos de consumir. O que você pode fazer em relação a isso? A resposta é simples. Diminua o seu consumo. Você irá gastar menos dinheiro, irá gastar menos cartão de crédito, irá ter menos contas ao final do mês para pagar. Ok, Jefferson, mas você está exagerando. Tudo bem. Mas consuma menos. Consumindo menos, você produzirá menos lixo, produzirá menos complicação. Você contribuirá menos para prejudicar o ambiente. E até mesmo tem pessoas que descartam os lixos próximo de casa, jogando em rios, jogando a céu aberto. Conscientize-se. É necessário termos uma disciplina. Eu vou consumir aquilo que é necessário. Vou consumir para os meus filhos aquilo que eu vejo que é necessário. Não porque estão dizendo que eu devo consumir. Não. Seja consciente até nisso. Principalmente na hora de consumir. Vivemos em dias, em épocas, em que é urgente o processo e as escolhas que cada um de nós fazemos. Por outro lado, cada cidadão, ele é responsável pela situação e pela melhora do meio ambiente. O lixo é um problema na nossa cidade porque as pessoas costumam consumir de forma desenfreada e muitas vezes mais que o necessário. E isso acaba gerando muito mais resíduo
que geralmente é jogado pelas ruas ou nos rios, e isso polui ainda mais a nossa cidade e gera uma série de doenças para a população. Uma solução seria as pessoas optarem por materiais que produzam menos lixo, por produtos que produzam menos lixo, e também fazer a reutilização dos materiais, reaproveitar aqueles materiais de alguma maneira, não transformar eles em lixo propriamente, mas em resíduos que podem ser utilizados de uma outra forma. E a escola poderia tomar a iniciativa de realizar projetos, além de projetos que incentivem a reciclagem e a reutilização dos objetos, dos materiais. A escola também poderia ser um ponto de coleta para toda a comunidade. Por que o lixo é um problema? O lixo ele passa a ser problema quando a gente não sabe utilizá-lo de forma correta. Por exemplo, primeiro eu preciso ter a consciência do que é o lixo, o que é lixo mesmo, descartável, e o lixo que dá para reaproveitar. A partir do momento que eu tenho essa consciência como cidadão mesmo, eu consigo entender o papel do lixo e o que ele representa pra gente. Então, respondendo a primeira pergunta, por que o lixo é um problema? Eu acho que ele se torna um problema desde o momento em que a gente não sabe como tratá-lo. E junto a esse fator ainda tem o crescimento da população, que vai produzindo cada vez mais lixo, cada vez mais resíduos de várias espécies, sejam industriais, eletrônicos, hospitalares, residenciais, enfim. E a gente não tem aonde mais jogar fora, porque a gente ainda convive com aquilo que a gente consumiu e descartou. Então a segunda pergunta vem falando justamente sobre isso. O que nós podemos fazer em relação a isso? É o consumo consciente, é consumir aquilo porque a gente precisa, para não gerar lixo desnecessário, é saber reutilizar e reciclar. Boa noite. Estou aqui com a Natália, do curso de Pedagogia, e ela vai me falar um pouquinho sobre as práticas ambientais. Natália, por que o lixo é um problema? Olha, Carol, eu acho que o lixo é um problema porque o lixo não está sendo tratado de forma devida. A gente está vivendo no nosso município um descaso com o lixo, porque o lixo, se ele tiver um uso adequado, ele vai servir para outras coisas. O lixo hoje na nossa cidade é um problema porque ele não está sendo utilizado de forma, ele não está tendo o tratamento correto para que ele não faça mal ao meio ambiente. O que você pode fazer em relação a isso? Eu acho que a gente tem que ter a consciência do mínimo, porque às vezes a gente acha que as nossas ações, por serem pequenas, elas não vão mudar alguma coisa, mas se cada um puder fazer alguma coisa, separar o lixo, dar devido tratamento, ter uma consciência de cuidar da água, são pequenas coisas que pra gente, a gente não sabe que... A gente tem a noção que vai ser pequenas ações, mas no coletivo isso já faz uma mudança. Por que o lixo é um problema? Bem, o lixo, na verdade, é o resíduo daqueles produtos que a gente não está usando. Então, na verdade, o lixo só se torna um problema quando a gente utiliza produtos que têm um tempo de decomposição muito elevado e a gente não faz o descarte adequado. Por exemplo, se você for pegar um povo indígena, o que eles produzem? Eles produzem tudo a partir da natureza. Então, tem uma taxa de renovação muito rápida. E então, você acaba não gerando poluição. Entende? Então, assim, a gente tende a achar que a nossa sociedade é uma sociedade que serve de modelo para as outras. Mas não. Infelizmente, depois da Revolução Industrial, nos últimos 2 séculos, a gente passa a ter uma relação totalmente diferente, produzindo esse lixo de uma forma que a natureza demora a poder decompor adequadamente. O que você pode fazer em relação a isso? O problema do lixo? Bem, o ideal é que a gente tenha medidas dentro da nossa casa e no nível público, dentro da nossa casa, separar o material, procurar dar o destino adequado, E até mesmo na hora de comprar. Às vezes você tem 2 produtos que têm um preço similar, uma qualidade similar, e ela causa muito menos dano ao meio ambiente. Então, assim,
na nossa hora de consumir, mas na hora também de fazer o destino adequado. Por que o lixo é um problema? Priscila, eu acho que hoje o lixo é um problema porque a forma como ele é descartado e os locais onde ele é descartado, né? As pessoas não têm uma consciência. Por exemplo, às vezes eu estou andando na rua e eu pego um papelzinho pequeno, eu não tenho noção como que aquilo dali pode influenciar o meio ambiente e já pego e descarto no chão, talvez, por exemplo. E o que você acha que você pode fazer em relação a isso? Eu acho que tudo é uma questão assim de exemplo. A partir do momento que eu quero mudança, eu preciso fazer mudança. Se eu não fizer diferente, vai ser apenas um assunto a ser tratado e eu não vou estar buscando melhorias. Então, eu acho que é isso. Eu devo começar de mim para depois levar para outros. Que perigos para o meio ambiente e para a saúde das pessoas o manejo inadequado de resíduos sólidos pode trazer? Problemas causados pela disposição e descarte inadequados de resíduos são gravemente e geralmente visíveis. Na maioria dos casos, eles configuram um dos maiores problemas e até uma questão sanitária que coloca em risco a saúde pública. O fato mais impressionante é que, se você observar, as pessoas que mais reclamam dos lixos a céu aberto são as pessoas também responsáveis por provocar esse tipo de situação. De forma que a latinha de refrigerante, o saquinho de pipoca, o palito de picolé, o papel da bala e etc, etc. Quando descartados em vias públicas, praças e terrenos, afetam a higiene do ambiente e tornam tudo mais sujo, mais feio, com um odor nada agradável. Portanto, para você, para mim, para nós que geramos um pequeno volume de lixo, vamos carregar esse plástico, esse papel, este pequeno embrulho conosco, até uma lixeira mais próxima, e vamos fazer o descarte desse lixo corretamente. Então, quando eu não sei os problemas que os lixos trazem, que esse contato com o lixo traz, eu tô me expondo a vários problemas, né? É o que a gente vê quando não tem o saneamento básico, as crianças que ficam andando no esgoto a céu aberto. Eu trabalho numa creche, que é uma creche carente. Aí as crianças estão expostas a um rio onde depositam esgoto, fraldas de criança, resto de comida. Infelizmente, essas crianças, elas estão expostas àquele rio. E elas entram no rio, às vezes descalço, e acaba obtendo algumas doenças graves para a saúde. Ao meio ambiente é principalmente, a contaminação dos solos, do ar. Se você contamina um solo que é próximo de uma produção de verduras e legumes, como Teresópolis é referência, você prejudica toda aquela produção. E para a saúde, você pode transmitir uma série de doenças para as pessoas, principalmente aquelas que lidam diretamente com o lixo. Que perigos para o meio ambiente e para a saúde das pessoas você acha que esse mau uso, o uso inadequado dos resíduos sólidos oferece? Carol, tanto para a saúde, porque o lixo, quando ele não tem um tratamento adequado, ele pode aumentar os riscos de doenças, como os animais, ratos que ficam ali em volta. Então, e também o líquido que sai do lixo pode atingir o lençol freático. Então, isso são tanto doenças para a nossa saúde, como mal também para o meio ambiente. E você acha que isso pode trazer problemas para o meio ambiente, para a saúde, se a pessoa não faz o manejo adequado dos resíduos sólidos e sólidos oferecem? Sim, eu acho que a partir do momento que o meio ambiente sofre,
Nós, seres humanos, também estamos sofrendo, porque fazemos parte desse meio ambiente. E a nossa saúde, o futuro, a nossa geração que está em jogo. Que perigos para o meio ambiente e para a saúde das pessoas o manejo inadequado de resíduos sólidos oferece? Então, para o meio ambiente, a gente tem a contaminação dos corpos hídricos, a contaminação do solo. A gente, para as pessoas que estejam relacionadas, eu tenho acesso a esse solo contaminado, direto ou indiretamente, e água também. Então a gente pode pensar, o material é depositado bem longe da minha casa, mas aquela água ali pode acabar sendo contaminada, e aquele solo e qualquer produção que tenha naquele espaço e que chegue à sua mesa pode acabar te contaminando. A coleta seletiva de lixo no seu município? A coleta seletiva é um processo que consiste na separação e o recolhimento adequado dos resíduos descartáveis. Por empresa, pessoas, nós mesmos podemos fazer essa separação em casa, possuindo uma lixeira para cada tipo de lixo. Dessa forma, os materiais que podem ser reciclados são separados do lixo orgânico, ou seja, de resto de carne, frutas, verduras e outros alimentos em gerais. Este último tipo de lixo, qual o alimento, o orgânico, ele pode ser descartado em aterro sanitário ou usado para a fabricação de adubos orgânicos, estercos, entre outros. Esse processo geralmente não é feito tão adequadamente, tão perfeitamente na cidade, mas é necessário que se faça, porque na hora de separar o lixo, fica muito mais fácil de fazer essa separação. Mas é algo que deveria já sair de nossa casa para que, quando passar o caminhão do lixo, esse processo já esteja feito, separado em bolsas isoladas dentro de uma outra sacola um pouco maior. Na hora do descarte ficaria mais simples, mas não é bem assim que acontece. Esse processo decorre da acumulação dos dejetos que nem sempre possuem um lugar e um tratamento adequado. Isso tende a aumentar uma vez que a população aumenta e gera elevação no consumo. E esse consumo significa o lixo. Para se ter uma ideia, pegaremos por base a situação da cidade de São Paulo. Uma cidade muito grande, com muitos habitantes, ou cerca de 4 a 6 litros de dejetos. Isso, em média, só na cidade de São Paulo, seria um amontoado que daria aproximadamente 15 mil toneladas de lixos diariamente. Imaginemos a quantidade de lixos geradas diariamente só na cidade de São Paulo. Em média, seriam necessários 3.750 caminhões de lixos por dia para a retirada desse lixo. Em anos, esses caminhões enfileirados cobririam o trajeto entre a cidade de São Paulo e Nova York, ida e volta. Imagine a quantidade de lixo retirado na cidade. É algo inacreditável. O consumo ele está diretamente ligado à maneira em que vivemos. Está vinculado também ao incentivo que o brasileiro ele tem através da mídia, do consumismo. Só está bem se você estiver consumindo. Saiu um novo celular, larga aquele no canto. Saiu uma nova bateria, larga aquela outra no canto. Descarta inadequadamente. Tudo isso influencia na produção de lixos desnecessários. Essa é a palavra que nós produzimos diariamente. Aqui na cidade, a gente não tem, pelo menos eu não tenho, eu não sei o que fazem com o lixo depois que o recolhe. Pelo que até onde sabia, jogavam tudo no saneamento, no aterro sanitário. Mas aí, devido a alguns problemas, agora realmente eu não sei onde eles depositam o lixo da nossa cidade. Eu não sei no momento como que é o tratamento de lixo no município de Teresópolis, mas há pouco tempo atrás era um lixão, depois virou um aterro, né? As nomenclaturas são diferentes por causa da forma de tratamento do lixo, mas o que está em vigor atualmente eu não sei sobre o funcionamento. Maria Eduarda, você mora em qual município?
Eu sou do município de São José do Vale do Rio Preto. Como é tratada a questão do lixo no seu município? Então, Priscila, temos um espaço onde esse lixo é descartado. Só que não é um espaço totalmente adequado, porque lá não tem uma separação muito bem feita, né, da forma devida, como realmente se deve. E geralmente esses lixos acabam sendo queimados no final do percurso dele. Você sabe qual é o tratamento dado ao lixo da sua cidade? Eu acho que o tratamento da nossa cidade hoje não é nenhum, porque o caminhão pega o lixo e leva o lixo para o aterro sanitário. Chegando lá, não tem tratamento, porque já não começa nas nossas casas. Eu até posso separar o meu lixo orgânico do não orgânico. Só que quando o caminhão vai pegar o lixo, mistura tudo. Então, às vezes, a gente faz a nossa parte, só que, assim, como município, a gente não está dando um tratamento adequado. Olha, se a coleta seletiva no meu município, eu acredito que sim. Só que ocorre com mais frequência no centro da cidade ou nos bairros mais importantes. Nas comunidades, nas favelas, não tem todos os dias. E quando tem, é uma vez na semana ou uma vez no mês. Você sabe qual é o tratamento dado ao lixo da sua cidade? Boa pergunta, né? Ótimo. Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque eu acho que ninguém sabe ao certo. Porque o serviço de coleta, ele não funciona como deveria funcionar. E há menos de uma década a gente começou um programa que teve resultados muito expressivos na parte de coleta de lixo reciclável, e a gente ouve falar que esse programa ainda funciona, mas dificilmente a gente consegue realmente ter o contato e fazer esse material chegar ao local adequado. Como a escola poderia contribuir para a coleta de materiais recicláveis? Primeira pergunta: o que a escola faz com os papéis que não têm mais utilidades, com as latas de refrigerantes, de alimentos, plásticos, garrafas PETs, copos de águas, que são jogados diariamente fora todos os dias? Jogar no lixo comum é o procedimento mais corriqueiro, porém está longe de ser o adequado. Implantar a coleta seletiva traz benefícios para o meio ambiente, já que os materiais não terão a natureza como destino final, e para a própria comunidade, que frequentará ambientes mais limpos e agradáveis. Contudo, não basta espalhar lixeiras coloridas pelos corredores para colocar o programa em prática. É preciso um planejamento cuidadoso e, principalmente, um trabalho em equipe para garantir esses objetivos. Conscientizar os alunos e educá-los é um dos muitos aspectos relacionados ao cuidado com o meio ambiente. E não somente isso, fiscalizar se de fato esses materiais recicláveis estão indo para os locais onde de fato serão reciclados. Só assim a escola, que é responsável por boa parte da conscientização também e educação do ser humano, ela contribuirá mais ativamente para a mudança dessa atual realidade. Eu acho que a escola, ela tem essa importância de mostrar para o aluno, de despertar no aluno essa consciência mesmo, como eu falei no começo, que ele precisa ter para saber o que é o lixo e quais são as suas atitudes. Eu acho que a escola é responsável por isso. E também eu acho que a escola pode fazer vários projetos, várias palestras e vários trabalhos usando os materiais reciclados. Eu acho que através de campanhas e mostrando à criança, né, ou ao aluno, por que aquilo é importante, qual a necessidade de se reciclar, por que é feito isso, e mostrar para eles também fazer coisas recicláveis em benefício dos alunos. Acho que isso ajuda bastante e vai motivar esses alunos a terem ideias para contribuir com a escola, com a sociedade e também com o planeta. Como a escola poderia contribuir para a coleta de materiais recicláveis? Eu acho que a escola tem um papel de dar o primeiro passo, né? A consciência.
A escola tendo o local adequado para separar o lixo de forma adequada, eu acho que, e também um trabalho coletivo, um trabalho pedagógico, de ensinar as crianças como se fazer isso, porque não adianta colocar lá onde tem que colocar o plástico, o papel e não ter um trabalho de conscientização. Eu acho que a escola precisa conscientizar para que essa nova geração não cometa os mesmos erros que as gerações passadas e a nossa geração cometeram. Como que a escola poderia contribuir para a coleta de materiais recicláveis? Então, eu acho que o papel da escola nesse momento é fundamental, porque a partir do momento em que a escola atinge os seus alunos, fazendo um trabalho com as crianças da importância disso, as crianças também vão levar para suas famílias. E vai sendo algo que vai sendo passado, né? Vai se multiplicando, exatamente. E quando eu alcanço um grupo, aquele grupo vai alcançar outro. Então, eu acho que quando a criança, desde pequena, já tem essa conscientização, ela vai se tornar um adulto muito mais responsável dentro da sociedade inserida. Na sua opinião, como a escola poderia contribuir para a coleta de materiais recicláveis? Bem, a escola pode contribuir construindo um projeto de educação ambiental ou uma Agenda 21, ou seja, os professores, junto com a direção, se organizarem, pensarem no problema, apresentar para os alunos, construir um diagnóstico, a partir disso, traçar um plano de atuação e dar continuidade para que a população do entorno, a comunidade escolar, possa dar o destino adequado.